Há muitas moradas na casa de meu pai. Esse é o tema do nosso podcast de hoje, nosso podcast Despertar. E hoje um grande amigo meu está aqui, Marcos Pessoa, ele que é presidente do 29º CRE na região de Nova Serrana. Ele está hoje como presidente e está nos brindando aqui com a visita. Ele que pertence à Casa de Cultura Espírita Eurípides Barçanufo, mais de 30 anos dentro da doutrina espírita, nos alegrando com suas palestras, mas também nos dando muito prazer, né, com a sua simpatia e o seu trabalho. Esse é o Marcos Pessoa. Marcos, satisfação imensa tê-lo aqui com a gente. A gente já era uma presença que a gente esperava há um bom tempo. E hoje nós estamos aqui tendo a honra de ter sua presença, trazer um pouco do seu conhecimento para a gente, o pessoal que tá ouvindo, que está vendo. Então seja bem-vindo, fique à vontade. É um privilégio sempre poder estar aprendendo aqui com pessoas igual você. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom, eu que agradeço, né? Essa oportunidade de estar aqui com vocês, é uma alegria. O Piteco, né? Companheiro de muitos anos, praticamente nesses 30 e poucos anos, né? A gente já se conhece, está aí no trabalho e fico feliz com a realização do programa, né? Dessa iniciativa de vocês. Obrigado. Porque a gente precisa de boas iniciativas. Os espíritos vão dizer para nós que o bem é tímido e às vezes a gente se intimida mesmo diante de tanta coisa. Então toda iniciativa na divulgação do bem, daquilo que é bom, é muito importante, porque são essas ações que vão transformando o nosso mundo, não é assim? Então vocês estão de parabéns, eu fico feliz e agradecido de poder participar com muita honra dessa realização aqui. Muito obrigado. Ô Marcos, então o nosso tema de hoje, ele está no capítulo 3 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa de meu pai. Eu vou começar com o título, né? Que eu gostaria que você nos dissertasse aí. Que moradas que são essas? Realmente isso aqui existe mesmo? Há muitas moradas? Explica para nós aí. E é bom lembrar que esse mesmo tema que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra ele em João, na Bíblia cristã, em João, no capítulo 14, no versículo de 1 a 3. Sim. Para aqueles que não são familiarizados com o Evangelho segundo o Espiritismo, é só abrir em João, capítulo 14, no versículo de 1 a 3, e está o nosso tema lá. Fabiano, isso mesmo. É importante a gente destacar isso, que a doutrina espírita, em o Evangelho segundo o Espiritismo, não é um evangelho espírita, né? Às vezes o pessoal fala, é o evangelho espírita. Não, não é o evangelho espírita. É o evangelho de Jesus mesmo. Só que Kardec separou ali só a parte moral, aquela parte que ela é comum a todas as religiões, a todos os pensamentos. Porque tem coisas ali que a gente pode discutir, que pode ser motivo de discussão. Certa idade de Jesus, o ano que ele nasceu, se Maria era virgem, não era, e são coisas que as pessoas podem discordar. Mas a parte moral, como amar ao próximo, oferecer outra face, não tem como discordar. Né? E o Evangelho trata disso. Ele traz esse conteúdo do Evangelho de Jesus e vem fazer comentários, tanto de Kardec quanto dos benfeitores espirituais, procurando trazer para os dias de hoje uma compreensão desses valores, para facilitar a nossa vivência deles. É um único livro que eu conheço nesse sentido, onde trata lá de humildade, de caridade, de paciência, de resignação, desses valores humanos tão necessários para a nossa felicidade. Então é um livro maravilhoso. E nesse capítulo aqui, né, capítulo 3, lá no início, Kardec vai tratar dessa questão das diferentes moradas, né? Por que Jesus disse isso? Por que Jesus, ele vai falar lá em João, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, há muitas moradas na casa de meu pai, se assim não fosse, eu já vos teria dito, Sim. pois que me vou para vos preparar o lugar.
Então, assim, Jesus, para a gente entender isso, lá em João também, ele vai dizer o seguinte, né? Que ele nos enviaria um Consolador que poderia nos esclarecer, nos relembrar as coisas que ele havia nos ensinado e nos ensinar aquelas que a gente não podia compreender na época. Nós espíritas entendemos que o Espiritismo é o Consolador prometido, a doutrina espírita, né? Veio para esse esclarecimento, né? Que na época ainda muitos corações não iam poder entender. Não ia entender. Não tínhamos nenhuma base científica para entender determinados fatores que hoje a ciência vem aí nos explicando, como as questões da mediunidade, através das questões das características dos médiuns, a questão da reencarnação, né, tão discutida. E a pluralidade dos mundos habitados. Essa pluralidade, né, que a gente está falando agora. Né, como é que na época de Jesus nós íamos falar isso, né? Diversos mundos, entende? Então, há diversas moradas na casa do meu pai. E então, nessa época, né, o assunto que a gente trata das diferentes moradas é sobre essa perspectiva cristã, sobre essa perspectiva da grandeza do universo, de que a ciência mostrando aí hoje que, né, quanto mais a gente bota esses telescópios lá, um James Webb, né? A gente tem certeza das coisas. Né? A gente vai ficando maravilhado com a grandeza do universo, com esses mundos que tem por aí afora. Então hoje fica muito mais fácil para a gente entender isso, né? Essa parte do Evangelho. Não só no que se refere aos mundos, mas também aos diversos estados que a alma se encontra no mundo espiritual. Né? E é exatamente isso que é uma grande necessidade de nós estudarmos. O estado do espírito, mundo afora. Porque nós vamos encontrar vários orbes com estados diferentes. Estados mais adiantados e menos adiantados. E isso, o capítulo 3, ele vai também nos dar a oportunidade de entendermos esses tipos de mundo. Por exemplo, nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. Será que tem outros mundos de provas e expiações no universo? Como é que funciona isso? Né? Importante que a gente possa falar um pouquinho também sobre esses mundos. Uns mais adiantados, uns menos adiantados, que inclusive está aqui no Evangelho. Isso. É muito interessante, sabe? Inclusive, a gente tem um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo às 20 horas, na quarta-feira. Ele é online por causa da época da pandemia, né? Sim, mas é o pessoal da Casa Espírita ali, mas a gente tem Livro dos Espíritos, terça, 19h30, quarta-feira, 20 horas, e estamos justamente nesse capítulo. Então, foi ótimo. E uma coisa que a gente estava debatendo esses dias agora, que as diferentes moradas na casa do meu pai, né? Está diretamente ligado à lei de progresso. A gente vai ver, por exemplo, 4 princípios básicos da doutrina espírita, né? O pessoal em Belo Horizonte fala muito de 15 princípios básicos. O pessoal costuma falar fundamentais. São 15 princípios que foram... Quando fala em 15 já não é básico. Não é básico, é porque são para estudar o Evangelho do Mildinho. Mas então você tem Deus, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados, comunicabilidade dos espíritos. Tem mais um que eu não me lembro agora, mas tudo se deriva. Então você vê que pluralidade dos mundos habitados. E a reencarnação. A reencarnação. Isso nos fala de quê? Nos fala de evolução. Então, quando a gente pensa na possibilidade evolutiva do indivíduo, que não se dá apenas em uma vida, porque seria impossível, como Kardec vai falar, da gente adquirir todas as qualidades numa vida só, não é? É como se você quisesse fazer uma faculdade, todos os níveis da escolaridade num ano só. Num ano só. Não tem como. Então a gente, entendendo a progressão dos espíritos, e a gente entendendo como funciona a dinâmica da lei divina, a dinâmica do todo, né? Entendendo que o mundo espiritual é o nosso mundo normal e primitivo, que é uma cópia inexata, que poderia deixar de existir sem deixar de existir o plano espiritual, e entendendo essa questão da evolução, essa ideia dos diferentes orbes, dos diferentes mundos, e
mundos como o nosso existem infinitos, uma infinidade de mundos que estão nessa categoria de expiações e provas, né? Nesse mundo de expiação e provas, uma infinidade. Então, quando a gente considera a lei de progresso, a gente vê que é muito natural e que teria que ser dessa forma, sabe? E que faz sentido. Exatamente. Que faz sentido. Essa é a questão. Porque aí você fala, puxa vida, aqui explica tudo. Aqui agora eu me encontrei. Faz sentido. É razoável. Aliás, é muito mais do que razoável. Teria que ser assim. Senão não faz sentido. E a lei do progresso, ela nos traça ali tudo que realmente agasalha as aflições dos nossos corações antes de compreender essa lógica. É interessante, né, Fabiano, que a gente vai quanto mais a gente descobre as leis divinas, a gente descobre a forma da vida, como que as coisas são feitas. Você fala assim, opa, gente, mais uma peça no quebra-cabeça. Que coisa mais lógica. Entende? Como então, faz sentido. Né? Como que isso aqui é lógico? Então você pensa, por exemplo, você falou da faculdade, certo? Quando as nossas crianças começam a ir para a escola, hoje começa até no berçário. Mas berçário é para os que vai ali até 3 anos, 4 anos. Depois você tem a pré-escola. Infantil, pré-escola. Infantil, aí vai, né? Universidade, pós-doutorado, mestrado, doc, pós-doc. E o que acontece? A gente vê que o ensino é de conformidade com as necessidades da criança, com as possibilidades, com o adiantamento. Tanto que tem esses meninos aí, gênio, né? Que com 15, 16 anos já está fazendo pós-doutorado. Esses dias eu estava vendo uma história de um desses aí. Ou seja, alguns vão mais rápido. Mas na grande faixa, né, no todo, quase... No geralzão. No geralzão. Que tem todo aquele processo. Aquilo ali é uma exceção, mas está todo mundo ali. Todo mundo, né? Que hoje eu acho interessante. E essa é a programação. Essa é a programação. Hoje a gente foi fazer uma listagem para distribuição de material escolar. Aí eu fui procurar uma professora amiga nossa para saber as escolaridades, né? Pela idade do aluno, ela falava qual escola, qual ano que ele estaria, porque hoje não repete, vai passando, então... Tem aquela... Tipo uma regra, mas não é regra, tipo assim, é bem fato. A tal idade tá em tal série, porque isso. Virou hoje um cronograma, né? E a gente fica vendo que isso é uma cópia, né? Das leis divinas. Então, como que a lei divina ia juntar todo mundo num planeta só, num mundo só? Tá certo? Ou seja, está separado. Os mundos são de conformidade com o adiantamento de cada indivíduo. O pessoal entender, existem várias galáxias, infinitos planetas. Então, podemos dizer que existem planetas, orbes, como querer falar, que são diferentes da Terra. Em questões de adiantamento, categorias. Aí, isso. Né? É muito interessante. A gente, a Terra, né? A gente está numa segunda escala de evolução, pelo que os espíritos vêm falar para nós. Porque eles falam para nós de mundo primitivo, destinado às primeiras encarnações do espírito. Os mundos de expiações e provas, que é o que nós estamos vivendo. Os mundos de regeneração, que servem mais ou menos como chamam de mundos transitórios. É uma transição entre o mundo de expiação e provas, né? E os mundos ditosos. E depois já tem os mundos felizes, morada dos espíritos puros. Entre esses mundos, é claro que tem uma variedade enorme. Uma fase entre porque outra. A gente vê o seguinte, a Terra, por exemplo, ela se transformou no mundo de expiação e provas há mais ou menos uns 12 mil anos. Antes ela era um mundo primitivo. Isso. Nós temos espíritos ainda nesse estado primitivo no mundo aqui. O pessoal entender, então, assim como nós evoluímos como espíritos, encarnados e desencarnados, os planetas também evoluem. Evoluem, porque é de conformidade com a população que está ali. Entende? E não só pela população, mas os planetas, os mundos, você vai vendo que eles vão se diferenciando de conformidade com os espíritos que ali reencarnam. Então, quando a gente fala do princípio inteligente, para não confundir, mas a Terra, por exemplo, como mundo primitivo, antes do aparecimento do homem,
ele habitou diversos tipos de animais. Ele, né, recebeu diversos tipos de animais que na época eram Viveram com que não, espécies diferentes. isso, que não era compatível com o homem. Como é que a gente ia viver, por exemplo, numa época dos dinossauros? Mamífero que tinha era um ratinho ou outro ali, foram que sobreviveram ao último cataclisma. Então, ou seja, os mundos, né, eles são de conformidade com aqueles espíritos que ali vêm morar. Então, nós hoje conhecemos um mundo de expiação e provas, conhecemos um mundo primitivo, estamos entrando para o mundo de regeneração e fazemos uma ideia dos mundos que estão à frente. Fazemos uma ideia. Sim. Mas quando a gente se compenetra dessa grandiosidade do universo, das moradas, que a gente entende um pouquinho dessa lei de progresso, da grandeza de Deus, da grandeza, da perfeição da criação, a gente, um pouquinho nos momentos que a gente tem um pouquinho de lucidez, um pouquinho de harmonia e tranquilidade, mesmo aqui nesse orbe tão complicado que a gente torna, a gente já tem assim, nossa, mas deve ser bom demais da conta, só. Não é bem no mineirês aqui nosso, né, Nossa só? Senhora. Deve ser bom demais da conta, meu Deus do céu. Quando a gente começa a frequentar as casas espíritas e a gente se defronta com essas informações, você fica assim, gente, aqui começa a fazer sentido, aqui começa a se explicar. E isso vai dando uma grande motivação para a gente conhecer mais. Muitas pessoas, quando a gente vai conversar sobre doutrina espírita, sobre espírito, não, isso aí eu não acredito, não. Não, mas isso aí ainda não dou conta, não. Beleza, eu estou te passando a informação. O acreditar vai depender da pessoa. O despertar. Ela vai despertando aos poucos e ela vai procurando, se ela realmente quiser, as informações que vão robustecer a informação primitiva. E a doutrina espírita, ela nos dá uma alegria muito grande quando você começa a montar o seu quebra-cabeça de conhecimentos que você vai procurando. E essa parte dos mundos habitados, ela dentro da lei do progresso aí, ela realmente nos deixa, puxa vida, faz muito sentido. E isso nos consola. As pessoas têm dificuldade, né, pegando um gancho do que o Luiz está falando, é porque as pessoas acham que vai passar os astronautas ou uma sonda espacial, vai passar num planeta ali e vai pegar, vai ter prédios, tem aquela familiaridade de querer pegar tudo que é do nosso mundo e levar para o outro mundo, né? E a gente tem visto também que algumas sondas realmente têm passado por alguns planetas e não têm captado nada, né? Então eu acho que as pessoas ficam um pouco desacreditadas com essa parte, igual o Luiz falou. Você pode falar um pouquinho para a gente assim sobre esse assunto, o porquê disso, né? Que é interessante, né? Assim, essa dúvida que as pessoas têm e é pertinente porque não tem o conhecimento, né? Você podia falar um pouquinho para a gente? Assim? A gente não tem condições de entender isso ainda, sabe? Ainda não tem. O que eu consigo entender um pouco é assim, uma galáxia igual a nossa hoje, ela deve ter aí 300 bilhões de estrelas. Cada dia aumenta mais. Antes era 100 bilhões, depois 200 bilhões. Hoje estamos falando de 300 a 400 bilhões de estrelas. Entende? De estrelas. E mundos, né, igual ao nosso, ou seja, numa zona habitável, né, hoje, o que é um planeta numa zona habitável? É um planeta que está numa distância X da estrela dele, né, que orbita ali. Então ele está numa faixa de temperatura que é capaz de ter água líquida, entende? De gerar uma atmosfera, né? Então, assim, são esses planetas, esses mundos que eles ficam pesquisando aí através desses telescópios. Desses telescópios maravilhosos aí, né? Mandando essas imagens mais maravilhosas para a gente. Isso porque a gente está procurando, e quando a gente fala que está procurando vida fora da Terra, nós não estamos procurando ET, né? Eles estão procurando uma bactéria, entendeu? Uma vida. Algo que tenha algo vida. Que tenha vida, né? Bactéria, algo que seja vivo, né? Que não se encontrou ainda. Existe agora uma possibilidade de um mundo que eles acharam alguns gases, eu não me lembro agora, porque são tudo letras e números,
acharam num planeta, numa zona habitável, alguns gases, entendeu? Que são produzidos por bactérias, por vida orgânica, né? E eles conseguem ver isso com as pesquisas deles, mas não podem afirmar que nesse mundo esses gases estão sendo... Então, quando a gente fala que está procurando vida, é isso. Isso é ciência hoje, mas quando você pensa, né, na infinidade do universo observável, entende? Observável, né? Isso Que dá aí 40 bilhões de anos-luz, né? Quantas E existem? é interessante que a gente tem uma distância maior do que a velocidade da luz, né? Maior do que os 13 bilhões e meio de anos que o universo existe, graças ao universo, que ele também se expande. Então, isso é complicado. Mas só para a gente entender, é tão grande, é tão grandioso que não pode que foi criado todo esse universo e só existamos nós aqui. Perfeito. Não tem, você entende? E outra coisa, será que a vida é igual, né? É Será igual, que é a mesma coisa? a mesma condições, mesmo sendo material? Porque você vê que tem bactérias no fundo do oceano aqui que ficam perto, lá bem no fundinho, lugar gelado e tal, mas tem algumas partes de algumas chaminés vulcânicas, né, que ali sai ácido. E tem bactérias que vivem ali naquele ambiente ácido. Né? Então aqui nós respiramos oxigênio, mas pode ser que a vida evolua de outras formas que a gente não entende, nesse estado que a gente está. Só para completar, existe um documentário que chama Terra Rara. Ou seja, a gente encontrar vida inteligente é raro. Agora você imagina que nós vamos encontrar um mundo, entendeu? Que ele tenha uma vida inteligente. Vamos pensar aqui, se o tempo da Terra, 4 bilhões e meio, fosse comparado a um dia de 24 horas, o homem teria surgido no último minuto. A 1 minuto para as 24 horas. Entende? Novinho, tá ali. Entende? Então, se o dia tem 24 horas, a Terra tem 4 bilhões e meio de anos, nós estamos surgindo aqui o Homo sapiens a 1 minuto da meia-noite. Então, ou seja, você encontrar um mundo nessas condições, que está nessa faixa de tempo, oferecendo isso, realmente para nós que não temos condições de enxergar, ou de entender, ou de chegar lá, a gente começa a achar que é impossível, que só tem aqui, mas numa infinidade de mundos, olha, você vê 300 bilhões de sóis, de estrelas, só na Via Láctea. E mais de 100 bilhões de galáxias no universo até agora. Até agora. Ô Marcos, dentro dessa explicação sua aí, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, por vários momentos, uma hora eu quero até contar quantas vezes consta no Evangelho segundo o Espiritismo o aviso, né, do próprio Jesus, que algumas informações nós ainda não temos condições de recebê-las e processá-las, exatamente porque o nosso grau escolar não nos permite. E aí a gente realmente precisa concentrar esforços no que nos foi permitido dentro da nossa capacidade intelectual de espírito, da nossa evolução, compreender e viver. Porque a gente vê muitas pessoas querendo aprofundar, e até é legal, né? Mas nós não temos as respostas por conta da nossa evolução, da nossa imperfeição. E precisamos viver com ela felizes. É um momento, né? Ô Luiz, essa fala sua é muito importante. Porque nosso momento. A gente buscar conhecer tudo isso que a gente está falando aqui, eu gosto dessa área, eu gosto de ver, de pesquisar, é uma coisa que me interessa, né? Pesquisa, ciência em geral. Mas isso tudo, o conhecimento intelectual, ele serve como uma base do Consolador, você entende? Eu entender que o mundo, que a vida não se restringe aqui, que ela não se restringe a esse mundo, que não se restringe ao plano encarnado, que também existem diversas moradas no plano espiritual, que a gente está cada um numa faixa de evolução, entende? Que a gente
passou por outros estágios de evolução, que a gente está, que a nossa vista alcança muito pouco tempo da nossa evolução, né? Até na época de Kardec, o pessoal não conhecia o que nós conhecemos hoje de antropologia, não tinha nem noção. Achavam que aqueles povos que estavam aí na Bíblia era tudo invenção. Depois que os antropólogos começaram a descobrir vestígios lá desses povos e foi se comprovando, a Babilônia, eles não acreditavam nisso. Os cientistas da época não acreditavam. Entende? Então, ou seja, isso é muito importante, muito interessante, mas a finalidade maior disso é nos tranquilizar Isso. em relação à vida no mundo, que tudo não está nesse A momento, nossa nesse lição presente, de nessa aula matéria. é agora, é essa aqui. Isso, o Agora. objetivo disso é dar uma tranquilidade para a gente não ficar tão afoito Isso. com o dia de hoje, né? Exatamente. Que Jesus vai falar, não vos ocupeis com o que haveis de comer, o que haveis de vestir, basta a cada dia o seu mal. Né? Ele falou, meu jugo é suave, meu fardo é leve, se referindo ao jugo dos fariseus. Isso. E nós vamos transformando o evangelho num jugo mais pesado que o dos fariseus. Então a gente transformou a vida num peso tão grande, numa coisa tão complicada, e a gente vê a geração nova hoje aí não querendo repetir o que nós aprendemos, e aí eu vejo o pessoal criticando a geração nova. Eu falo, gente, mas você está criticando, é assim mesmo, porque eles são fruto da nossa geração. Tá aí o produto. Tá aí o produto nosso, né? Então ainda quer jogar a culpa em cima de quem está vindo. Ou seja, eu acho que todo esse conhecimento é importante, mas a finalidade dele é que nós sejamos mais felizes, mais tranquilos, mais amoráveis. Aproveitemos a maravilha da vida, a maravilha do mundo que Deus nos deu, esse mundo maravilhoso chamado Terra, essa mãe maravilhosa, essa mãe bondosa, né? Que é a Mãe Terra. E com isso, a gente não e com isso a gente busca a perfeição relativa que nos é possível. Absoluta não. A perfeição relativa nos é possível e alcançável. E nem dela nós estamos dando conta. Não queremos, às vezes, nem nos esforçarmos por sermos melhores. E é isso aí que você está falando. Mas eu fico pensando, sabe? Eu fico pensando. Desbloqueio. Eu fico pensando, eu tenho pensado muito nisso, sabe? No peso que nós trouxemos para as nossas vidas, para o nosso modo de viver, de entender o mundo, que faz isso. Sabe? Faz com que a gente não queira. A gente acha que é pesado, a gente acha que é ruim, a gente acha que não pode, sabe? E a vida é tão... Quanto mais a gente vê sobre o aspecto realmente do Cristo, eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Gente, nós somos cristãos. Primeira pergunta que a gente tem que se fazer é isso, cara. Eu penso, falo para as pessoas, gente, a primeira coisa que você tem que fazer, você é cristão, então você acredita. Jesus fala aqui, ó, olha que Jesus deve ter sofrido demais, coitado. Não sofreu porque é um espírito muito puro. Né? Há muitas coisas que eu vou dizer hoje que vocês não vão entender. Não tem, né? Porque um espírito dessa grandeza é igual... Mineiro, não esquenta a cabeça, não. Vocês vão entender depois. A gente não vai sofrer com uma criança, né? Uma criança chutar a nossa canela de 2, 3 anos, a gente vai brincar com ele e tudo. Então, eu não imagino nesse ponto que Jesus tenha sofrido. Mas ele fala, credes em Deus, crede também em mim. Então, cara, se a gente é cristão, o que Jesus vai falar de vida em abundância, entende? Que vida é essa de abundância que a gente não encontrou ainda? Mas a gente inverteu, a gente não prestou atenção. E a cada dia mais a gente quer uma perfeição que a gente não consegue. Sabe, essa geração nova é um teste para nós, de mostrar para nós o que nós fizemos, baby boomer, né? Eu trabalho desde os 9 anos, isso se transformou e o hard working, a o trabalho geração lá duro. atrás, você quer fazer reproduzi-la aqui hoje? Cara, você tá doido. Você acha que os nossos filhos, entendeu, vão querer repetir para eles a vida que nós mostramos para eles? Fomos nós que mostramos uma vida dura, um trabalho duro. E aí hoje eles não querem, a gente... Você vê muito pai que não quer. Você vê muito pai com uma profissão, eu quero... Você quer ser... Não quero, porque ele vê o sofrimento.
Não, eu sou advogado. Não quero ser advogado. Você é médico? Não quero ser médico. Você é dentista? Não quero ser dentista. Aí o filho do espírita não quer ser espírita, o filho do católico não quer ser católico, o filho do protestante não quer ser protestante. Exatamente. Entende? Do evangélico. Isso é uma realidade. Mas por quê? Porque para nós o jugo é pesado. O fardo é pesado, entendeu? A gente transformou isso num peso tão grande de vida. E o pior é que não precisa ser assim. A gente dispensa reclamações nos nossos lares, isso potencializa na cabeça dos nossos filhos esse sofrimento. Puxa, a vida, meu pai chegar aqui, ele, olha como é que ele tá. Ele tá acabado. Parece que ele tem 180 anos. Eu não vou querer aquilo para mim, não. Ô, Piteco, isso é muito profundo. Eu tenho pensado muito nisso, sabe? A gente fica querendo justificar, entende? Então a gente fica falando que está cansado para justificar para nós mesmos e para os outros que o que eu estou fazendo está correto. Porque no meu inconsciente já me fala que não está correto, sabe? A gente até está mudando um pouquinho de assunto, mas é importante falar. A gente fala assim, nós fizemos tudo isso para os nossos filhos. A gente quis dar tudo para eles que nós não tivemos. Mentira, cara. Entendeu? Mentira. Nós fizemos foi para nós mesmos. Alguém faz festa de um aninho para criança? Não Ô, Marcos, Alguém lembra aí da primeira festa de um ano? Alguém lembra? Ninguém lembra. A gente faz pra gente. Põe na melhor escola, é pra gente, porque o meu filho estuda numa escola boa. Eu quero no inglês, é pra mim. Ou seja, nós estamos querendo fazer tudo aquilo que nossos pais não fizeram. E aí talvez nós sejamos uma das gerações que menos amou os filhos, que menos cuidou dos filhos, de tão ocupado que a gente ficou com a gente e utilizando, é pesado, e às vezes utilizando os filhos de degrau. Então aí agora a gente está recebendo a paga do que nós fizemos. Ainda jogamos a responsabilidade em cima deles. Desculpa, gente, estou meio revoltado com esse assunto. Estou meio revoltado. Eu não sou revoltado, não, cara. Todo mundo está entendendo. Não sou revoltado. Tá? Eu acho que está tudo certo e é um aprendizado para todo mundo. Quem reencarnou nessa condição agora contribuiu lá atrás para chegar onde que está agora. Exatamente. E está recebendo aqui fruto da educação. Então está tudo correto. Está colhendo o que plantou. Só não acho que a gente possa ficar se justificando enquanto geração, entende? Porque daí nós não vamos captar a lição que nós precisamos. Porque se a gente captar, foi um aprendizado enorme. E deixa eu te fazer uma pergunta em cima desse aprendizado. A prestar atenção, né? Dentro desse aprendizado, dentro desse desabafo sensacional que você fez aí, sua veia estava até pulando assim, o jeito vai arrebentar agora. Eu estou muito empolgado com essa situação, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro dos seus 32 anos, 33, dentro da doutrina espírita, esse momento que nós estamos vivendo, dentro daquilo que você vê no movimento espírita, que você vê dentro dos corações dos cristãos espíritas, esse momento da transição planetária, o que e como a casa espírita, a alma da casa espírita, pode trabalhar a alma das pessoas nessa transição planetária? Ô, Luiz, nós vamos precisar fazer outro programa. Não fala não. Tá profundo demais. Nós vamos fazer a palestra de hoje é sobre isso, cara, entendeu? E uma hora, eu me pedi falar uma hora, vou ficar umas 3 horas lá, entendeu? Pode empolgar o Luiz. Eu falei que eu ia te dar uma pergunta matadora, mas essa você fica empolgando o Luiz, ponta da língua. Vai aí. Três coisas aí que você citaria. Puxa, hoje nós precisamos atentarmos para esses pontos. Com a palavra, Marcos Pessoa. Algumas coisas que eu acho importante. Primeira coisa, a gente se conscientizar que a vida de competição que nós estamos inseridos, ela não é de conformidade com a lei divina. Ou seja, ela não é compatível com o estado de felicidade. Essa é boa. Entendeu? Os dois eventos maiores do mundo, mais assistidos no mundo, é a Olimpíadas e a Copa Mundial de Futebol. São 2 eventos de competição. Então, a partir do mundo de expiação e provas, quando nós nos tornamos sedentários, começou ali um processo de competição muito grande. Porque antes você não tinha terra, você não tinha nada, não tinha animais. A hora que você começa a ter posses e a ter que guardar a posse, sobra excedente, e você com o seu excedente você consegue pagar o outro e começa o poder, aí começa a crueldade, começam as guerras, coisas que não existem na pré-história. Não tem guerras
de 12, 13, 15 mil anos para trás. Não existiam disputas. E isso começa aqui. Então, a gente vem num processo de aprendizado, a gente vê isso lá na lei de progresso, você não vai ver com essas palavras lá. Mas se você procurar entender com eles e aplicar o que nós fizemos e como que a gente tem vivido, e é um momento curto, 12 mil anos, Então, primeira coisa é isso, ó. Vamos passar... O mundo de regeneração é um mundo de cooperação. Entende? Nós, para nos regenerarmos, precisamos nos afastar da competição. Isso está muito inserido na nossa cultura que a gente nem percebe. A gente cria as crianças para competição. Nós nos criamos para competição. E queremos vencer os outros. Ou seja, a gente quer um lugar ao sol. E se esse lugar tiver alguém que você quer, não importa se o outro não tem. Eu quero ter um lugar ao sol. Outra coisa. A questão que é talvez uma consequência dessa aí. Que é a gente entender, sabe? Essa questão do jugo suave, do fardo leve. Entender que nós não precisamos de tanta coisa. Isso. Que hoje a capacidade material, você aperta um botãozinho, a luz acende, você abre a torneira, tem água, abre a geladeira, tem comida. Com exceção dos bolsões de pobreza, de miséria que tem dentro das cidades ou no nosso mundo, que são fruto, às vezes, dessa competição. Mas na grande maioria, nós aqui, eu falo para o pessoal o seguinte, nós mineiros dessa região, nós vivemos num dos melhores locais do mundo. Aqui onde nós estamos é um dos melhores locais do mundo. Entende? Nós temos de tudo aqui. Tudo. E para que a gente tem esse tempo todo? Para que a gente tem todos esses benefícios? A gente nem dá tanta atenção por tanta coisa que a gente tem. E são coisas pequenas, e a gente se acostuma com isso e quer sempre mais, mais. Por isso que vem uma pandemia, para ver se dá uma brecada. Por isso que traz os bem-aventurados puros de coração, né? Que são os que verão a Deus. Isso. E ver a Deus é isso. Ver a Deus é ver as pequenas coisas que Deus criou, né? Ver a Deus dá nas valor, pequenas... isso. nas coisas bonitas que estão por aí. Isso é que nós nos perdemos às vezes, né? Livro dos Espíritos, mais rico, o que menos necessidade tem. Não é o que tem mais, é o que tem menos necessidade. Então, uma das coisas, sabe, até que eu acho que é isso. Essa tranquilidade, a gente trazer esse estado de espírito, de jugo suave, fardo leve, e entender que a vida não é dura. Nós é que fazemos dela dura. Eu não sei se é Sócrates ou Platão, que ele entrava numa loja, olhava, não comprava nada. Entrava na outra loja, sabe essa? Não. Ele entrava na outra loja, olhava, e eu fiquei imaginando como é que é. Ele entrava olhando lá. Aí, no outro dia, fazia o mesmo percurso, entrava na outra loja, entrava nas mesmas lojas, até que uma pessoa chegou para ele e falou assim, mas por que você entra nas lojas aqui, olha, e não compra nada? No alto da sua sabedoria, ele fala mais ou menos assim, não, eu fico olhando as coisas para ver o tanto que eu não preciso delas. Bacana, hein? Né? Cara, eu falei assim, é isso. E vai de acordo com o que você acabou de falar. Uma coisa, a gente precisa entender o seguinte, não quer dizer que o mundo está errado, que as coisas estão, está tudo certo. Nós não vamos deixar de trabalhar, não vamos deixar de cumprir os nossos papéis, as nossas obrigações e tal. Mas a gente tem que tirar essa cobrança. Isso. Tem um filósofo coreano agora que fala sobre isso, a geração do cansaço. Nós não precisamos mais de um patrão para nos explorar. A gente está se explorando sozinho. Geração do cansaço. Tá, depois pesquisa lá no YouTube, tem um livro dele. E a outra coisa que eu diria, que é essa necessidade do amor próprio, do entendimento, da compreensão, de parar de cobrar de si mesmo, o tanto que a gente tem se cobrado, se conscientizar do momento que a gente vive. Porque se eu não me acostumar com a minha imperfectibilidade, com a minha imperfeição e com as minhas dificuldades, eu não vou ser feliz nunca. Entende? Por quê? Porque não existe ali eu cheguei. Atrás de montanha, tem montanha. Você vai subir. Toda vez vai mais montanha, entende? À medida que a gente se eleva, você vê novas coisas, novos horizontes para atingir. Então a gente precisa estar tranquilo e satisfeito como a gente está. Do jeito que a gente está, tem que estar bom. A gente tem que se acostumar e se satisfazer da forma que está. Aprender a estar satisfeito com o que está, com o que tem da forma que está. Para que com isso a gente consiga fazer o nosso papel
Entende? O papel de todo mundo tem um papel. O nosso papel, o papel do espírita, qual que é? É de demonstrar pela sua vida, pela sua condição, essa maravilha do conhecimento espírita. Entende? Ou seja, estando tranquilo, estando, né, prazeroso com a vida, Entendendo, né? compreendendo, olhando todo mundo, igual esse processo aí dessa política louca no mundo, ó, vai olhar com os olhos da doutrina espírita. Gente, um mundo de regeneração, está transformando. Tem que acabar o capitalismo para vir um processo melhor. Então, sem desespero, porque acho que é isso que o espírita pode fazer. Ele ser o amparo para aquele que ainda não, que está chegando agora, sabe? Eu costumo comparar a doutrina, as casas espíritas, como um náufrago que chega numa ilha. E ele vai, arruma lá, tal, e todo dia ele bota uma tocha lá na praia, porque se tiver alguém de noite para ver. E aí chega mais um, ele ajuda a recuperar, e daí agora já são 2 para recuperar mais, 3 para recuperar mais, entende? Então eu vejo desse jeito, mas você tem que estar bem, tem que estar satisfeito, feliz nisso, porque não, quem chegar vai ver um monte de briga, vai ver um monte de problema, vai ver, aqui eu não quero ficar não, deixa eu arrumar um barco para eu sair dessa ilha rapidinho. Então essa ilha, né, que nós estamos criando pelo mundo, é o fermento que leveda toda a massa, entende? Dessa forma, então, tendo todas essas atitudes que o Marx falou, nós nos aproximamos mais dos mundos felizes. É isso, né? A ideia é essa. Quanto mais nós entendemos a lei divina, quanto mais nós procedermos de conformidade com ela, mais nós nos aproximamos de Deus. Por quê? Qual que é a ideia da criação? A felicidade. Entende? Então, o que eu preciso fazer? Trabalhar tudo aquilo que me torna feliz, que é diferente de alegria. Sim. E entender aquelas coisas que não me deixam feliz, que me deixam infeliz. E não triste, né? Porque você pode estar triste e feliz. Parece que é contrário, mas não é, entendeu? E você pode estar alegre. Você pode ter um momento de tristeza, mas não quer dizer que você é infeliz. Você perdeu um ente querido. Normal. Tristeza, mas você sabe que ele vai para o mundo espiritual, estava doente, vai ser acessado. Então você é felicidade. Nós podemos ter momentos, não podemos Mas deixar os momentos se tornarem o todo, né? Isso. Esse papo tá muito bom. Pois é. Mas a gente vai precisar de continuá-lo em uma outra oportunidade. E as questões realmente são ainda antes da gente começar, o Marcos falou que se deixar e falava 4 horas seguidas. E eu tô vendo que ele fala mesmo. É doutrina espírita, gente. É doutrina espírita. A gente conversa até amanhã, cara. Esse capítulo 3 em especial, porque realmente ele é muito rico, que nos dá a oportunidade de explorar muito, principalmente dentro da lei do progresso, como você citou aí. Esse capítulo é maravilhoso. Mas eu quero realmente assim, agradecer a sua presença aqui conosco. Você que veio lá de Nova Serrana para poder nos brindar com o nosso podcast aqui, Despertar. E eu gostaria que você fizesse aí, nesses breves minutos que ainda nos restam aí, uma mensagem aí para deixar para os nossos seguidores. Luiz, a vida é algo maravilhoso, é um milagre. É um milagre a gente entender a vida. Só da gente existir, se reconhecer, estar vivo, deveria ser um motivo, deveria ser. Mas muitas das vezes não é. Um motivo da gente estar bem, estar feliz, estar grato e estar agradecido. Deveria ser. Entendeu? Então, eu vejo que a gente precisa, no momento, nos dias hoje tão atribulados, que nós criamos essas tribulações, voltar para um estado. Entende? Sermos mais gratos. Né? Mais gratos, mais naturais. Né? Porque existem as leis humanas e as leis naturais. E à medida que as leis humanas avançam, nós vamos nos aproximando e voltando para as leis naturais. Que a gente prestasse atenção a isso. Não se ocupasse com tanta besteira, com tanta coisa, com tanta... Às vezes a gente perde oportunidades de grande felicidade por coisas tão miúdas, coisas tão pequenas. Um orgulho besta, uma vaidade e a felicidade passando, né, a cavalo. E a gente, em vez de pegar o cavalo, fica ali olhando. Toca o cavalo, fica olhando para os problemas, os problemas da vida. Que problema? Problema. Não olha para o problema, não. Porque hoje você tem, na hora que você resolver tudo, você vai ter mais, porque é natural. Atrás de montanha tem montanha. Então vamos fazer uma votação aqui. Pode vir aqui uma outra oportunidade? Vou pensar. Pensa aí. Eu já voto sim.
É lógico, votar, pelo né? amor de Ô, Deus. Marcos, muito Ele falou que ia obrigado. falar 4 horas, tem que vir mais de 2 vezes, tem que vir umas Marcos, 4 vezes. Então. Muito obrigado pela sua Eu que presença agradeço, aqui, gente. viu? Agradeço, É, parabéns mais uma vez. Muito feliz mesmo de reencontrar depois de muito tempo e que você possa continuar nesse caminho de luz aí que Jesus te oportunizou. Agradeço. Também queria agradecer mais uma vez. Foi incrível esse bate-papo nosso. Como se eu vou sair daqui já bem mais leve depois dessa. Eu tô aqui em êxtase. Que o pessoal tivesse aqui para ver o tanto que a vibração aqui tá gostosa, o tanto que tá diferente. Então eu queria te agradecer imensamente. E eu falei que ia pensar, mas eu acho que eu já pensei também. Bota assim. Voto é sim. Marcos, E muito foi obrigado. um prazer. Então, fica com Deus, viu? Obrigado. Até uma Tudo próxima bom e oportunidade. sim, Deus abençoe A vocês. nós todos, né, meus irmãos? Isso aí. Que assim seja. Despertar, chegando ao final de mais um episódio. E espero que a gente possa contar aqui com o nosso queridíssimo Marcos Pessoa em outras oportunidades. Aquele abraço. Até o próximo Despertar Podcast.